Glória a Deus. Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos, por gentileza. Amém. Vamos dar continuidade ao nosso estudo bíblico, né? A nossa escola bíblica, a maior escola que alguém pode frequentar é a escola bíblica. Amém? Amém, igreja? Amém. Agora eu percebi que vocês estão acordados. Amém? Irmãos, vamos dar continuidade ao nosso estudo que nós começamos há 4 quartas-feiras atrás, né, a respeito desse assunto, conhecendo o Filho. E na sexta-feira nós falamos a respeito de Cristo no Antigo Testamento. E a gente começou a falar a respeito da tipologia, ou seja, dos símbolos no Antigo Testamento que apontam para o Novo, principalmente na pessoa de Cristo. Amém? É claro que existe tipologia, né, no Antigo Testamento, mas se referindo a outras questões no Novo Testamento, mas é muito mais direto a Cristo. E como estamos estudando o assunto concernente a Cristo, né, a pessoa do Filho, ou seja, algo que identifique Jesus já no Antigo Testamento. Então nós começamos a falar, né, a respeito de alguns textos bíblicos que apontavam já para a sua morte. Nós falamos de algumas figuras, né, a respeito da luz, né, desde o princípio, quando Deus disse, haja luz, é a figura de Cristo, essa ideia da luz do Antigo Testamento. Nós falamos que Isaías ele profetiza, né, que o povo que andava em luz quem andava em trevas viu uma luz. Isso se cumpre lá no Novo Testamento. Nós vimos algumas palavras proféticas a respeito de Jesus, vimos a respeito da arca, né? Ou seja, a arca é um modelo de Cristo. A arca é um modelo de salvação, do qual Deus estabeleceu da mesma forma que no Antigo Testamento, quando Deus entrou em juízo com a raça humana e estabeleceu um meio de escape que era a arca. Essa arca ela representa a pessoa do Senhor Jesus. Amém? É a única forma de salvação, nele não há outro. Nós falamos sobre a escada que Jacó viu em sonhos, a coluna de fogo que guiava o povo no deserto, a rocha, né, que emanava a água dela, amém? Que é um tipo de Cristo, a serpente de metal, quando o povo foi picado por uma serpente, pelas serpentes no deserto, por rebeldia, por desobediência a Deus, e Deus deu uma ordem para Moisés para fazer uma serpente de metal e hasteá-la, e todo o povo que olhava para essa serpente era curado. E Jesus vai falar isso também lá em João, no capítulo 3, Jesus vai dizer que da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto, convinha que o Filho do Homem fosse erguido ou sacrificado, para que todo que nele cresce tivesse a vida eterna, amém? Aí falamos sobre algumas profecias do seu nascimento, da sua morte, da sua ressurreição, e hoje nós vamos falar sobre alguns tipos humanos, do qual há grande semelhança com a pessoa ou com o ministério de Jesus, amém? Então vamos voltar aqui, vamos recapitular. Nós falamos rapidamente na quarta-feira, mas hoje vamos aqui começar a detalhar, amém? Então a primeira pessoa do Antigo Testamento, o primeiro personagem que nós vamos, claro que existe muito mais, tá, irmãos? Mas nós vamos aqui ver algumas semelhanças de Jesus na pessoa de Moisés, amém? Então vamos lá aqui, vamos lá em Êxodo, no capítulo 1 de Êxodo capítulo 1, e vamos ler o versículo 22, amém? Êxodo 1 e o versículo 22, amém? Glória a Deus. Então diz assim esse texto: então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Amém? Esse texto ele tem uma semelhança lá em Mateus, no capítulo 2. Nós não vamos ler todos os textos, porque senão nós não vamos continuar andar muito. Mas nós sabemos que quando Jesus nasceu, lá no capítulo 2, e os magos, eles passam
pedindo informação a respeito do nascimento do rei que havia de nascer. Herodes, ele diz: olha, quando vocês o encontrarem, vocês falam a respeito dele e aonde ele está, porque eu também quero adorá-lo. Mas nós sabemos que a intenção de Herodes não era de adoração, era de matar a Jesus, não é verdade? E muitas crianças naquele tempo, eu acredito de 2 anos para baixo, foram mortos pela espada do Império Romano, do qual Herodes, ele mandou assim fazer. E a gente vê essa semelhança na pessoa de Moisés, amém? Nós vimos essa semelhança aqui, como nós lemos: a todos, ordem de Faraó, a todos os filhos que nascerem, aos hebreus lançai no Nilo, ou seja, no rio Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. O contexto aqui era que o povo estava se multiplicando muito, e ele sabe que homem, é força para exército. Mas aí a gente vai ver a semelhança de perseguição no nascimento, da mesma forma que Jesus teve, Moisés teve, amém? Outra questão aqui, foi necessário Moisés, para o seu escape, ele entrar dentro do palácio. Ele permaneceu, ele foi literalmente ali, ele saiu de dentro, digamos assim, do arraial hebreu, e ele foi para propriamente dentro ali do Egito, dentro da casa de Faraó, para que ele pudesse escapar. E o escape de Moisés se deu por estar dentro da casa de Faraó, que representa o Egito. E Jesus também, quando ele nasce, e quando ele está sendo perseguido, nesse momento aí, um anjo aparece para Maria e diz: olha, vão para o Egito, porque estão tentando lançar mão do menino para matá-lo. E eles fogem para o Egito, e só depois de um tempo e algumas ordens de Deus, quando Deus ordena, que eles retornam. Então a gente vai vendo essas semelhanças, quando eles fogem para o Egito, que está exatamente, se você quiser anotar, em Êxodo 2, 3 e 4, e lá em Mateus capítulo 2, versículos 13 e 15, amém? Onde vai falar que Jesus, ele juntamente com Maria, ele era um bebê ainda, e eles fogem para o Egito, amém? Ambos também tornaram-se príncipes, amém? Êxodo 2:10, Êxodo 2:10 diz assim: sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei. Então, ele era filho da filha de Faraó. Então, certamente ele era um príncipe do Egito, não é verdade? E Jesus também, ele é o príncipe da paz, como a Bíblia declara, não é verdade? Jesus, o príncipe da paz, Isaías 9, versículo 6, na profecia messiânica a respeito, quando Isaías declara, ele diz: pois lhe nascerá o príncipe da paz, amém? E essa referência está em Isaías 9, 6 e também em Mateus 28 e o versículo 18, amém? Vamos conferir Mateus 28. Nem todos os textos é possível, por causa do nosso tempo, mas alguns a gente vai embasando. Então, Mateus 28 e o versículo 18. Amém? Jesus, aproximando-se, falou-lhe dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E claro que isso faz uma menção ao seu principado, amém? A gente vai ver que o próprio Pilatos, havia escrito e colocou lá na cruz, esse é Jesus, o rei dos judeus, amém? Então a gente vê essa semelhança na pessoa de Moisés, apontando para Cristo. Também interessante que Moisés, ele foi erguido, foi levantado, Deus levantou Moisés como um salvador, não é verdade? Deus levantou Moisés para salvar o povo das mãos de Faraó. E Moisés, ele foi esse grande líder, esse grande salvador, do qual representou Deus diante de Faraó, diante de todo o Egito, e tirou o povo da terra do Egito rumo à terra prometida. E da mesma forma, Jesus, até o seu próprio nome, o Senhor salva. Jesus, ele é o salvador da humanidade.
Então, dentro da humanidade de Cristo, quando nós estudamos sobre a natureza de Cristo, que Cristo ele se manifestou como homem, como o Verbo se fez carne, e ele tem uma dupla natureza, não é uma dupla personalidade, é uma dupla natureza. Ele é divino e ele é homem, amém? Então, Jesus, ele veio para salvar dentro do contexto da sua humanidade. Jesus, ele cumpre o requisito de salvador da humanidade, amém? Da mesma forma também que Moisés foi rejeitado pelo seu povo, também Jesus foi rejeitado também pelo seu povo. Na própria história, tanto de Moisés quanto de Jesus, nós verificamos isso. Moisés, ele foi um instrumento de Deus e trouxe a lei. A gente vai ver isso lá em Êxodo 20, capítulo 20, né? A partir do versículo 1, está lá a instituição dos 10 mandamentos, do qual Deus, ele deu a Moisés quando ele vai, para o Monte Horebe. Ele passa 40 dias lá, e Deus dá os mandamentos, as tábuas dos mandamentos para Moisés, Êxodo capítulo 20. E Jesus, o que é que ele traz para a igreja? Ele traz para o seu povo. Jesus traz o sermão da montanha. E o interessante nisso daí, que a gente vê a grandeza, claro que o tipo, ele é inferior para aquele que ele aponta, lógico, ele está apontando para o grande, para o suficiente que é Jesus. Moisés, ele trouxe a palavra de Deus, e o Jesus, ele é a própria palavra de Deus. É por isso que a Bíblia diz que o Verbo se fez carne. Enquanto Moisés trazia uma palavra como representante de Deus, Jesus, ele falava: olha, eu porém vos digo, não é verdade? Ele dizia assim, a lei diz a respeito disso, eu porém vos digo. Então veja a autoridade e a grandeza, a suficiência dele, amém? Ainda digamos, habitando na sua natureza humana, mas ele não deixou de ser Deus, deixou de ser divino, e ele falava aos homens como Deus, na autoridade de Deus, porque quando Moisés trazia a lei, Moisés trazia algo da parte de Deus. Jesus, ele colocava dizendo, eu porém vos digo, e ele trazia os ensinamentos, declarando a sua suficiência, a sua autonomia como Deus, amém? Ainda a gente vai ver a semelhança lá em Êxodo 24, 18, que Moisés, ele jejuou 40 dias, não é isso? Êxodo 24, 18, Moisés jejuou 40 dias. Em Mateus capítulo 4, lá no deserto, lá quando o Espírito conduz Jesus para o deserto, Jesus também vai jejuar 40 dias. Então vê essas semelhanças, que há de Moisés apontando para Jesus. Ambos realizaram sinais, amém? Quando Deus, ele chama Moisés e diz, Moisés, você vai até Faraó, e Deus estabelece, Senhor, mas se ele não crê, e Deus diz, põe a mão no teu peito, aí dentro da tua blusa, da tua roupa, da tua manta, e ele coloca, quando ele tira a mão dele, está leprosa, não é isso? Depois ele coloca de novo, a mão tá sadia, tá sarada. Ele também, quando chega lá, ele faz os sinais que Deus estabelece, através ali da vara de Arão, quando ele coloca no chão, ela se transforma numa serpente. Até os magos do Egito também ali, também colocam as varas dele, se transformam em serpente, só que a serpente de Arão engole as outras serpentes lá. As pragas, os sinais das rãs, a água transformando em sangue, e tantas coisas que aconteceu lá. Deus usou Moisés para a realização de sinais, e no ministério de Jesus não foi diferente. Jesus, ele operou muitos sinais e maravilhas, irmãos, e não precisa que nem a gente dar referência, porque para quem conhece as Escrituras sabe disso. Jesus deu vista aos cegos, curou leprosos, Jesus ressuscitou mortos, Jesus fez sinais, multiplicou o pão, Jesus manifestou seu poder sobre a natureza também, quando ele deu ordem ao vento, ao mar, quando multiplicou o pão. Puxa, Jesus fez sinais maravilhosos, amém? Alimentaram multidão. Deus, por intermédio de Moisés, ele alimentou o povo, alimentou. Principalmente, que nós vemos mais essa semelhança na questão do maná, não é verdade?
E Jesus também fez multiplicação. Jesus multiplicou o pão, alimentou o povo. Então, a gente vai vendo essas semelhanças nos ministérios. Moisés, ele estava liderando e ele era chefe de 12 tribos, as 12 tribos de Israel, não é verdade? Jesus, ele era líder e estava liderando 12 discípulos, futuramente 12 apóstolos. Há também essa semelhança em seus ministérios. Amém? Outra pessoa que a gente vai falar um pouco também a respeito da pessoa de Davi. Amém? E Davi, quando a gente lê, começa lá em 1 Samuel 17, a gente vai ver a história de Davi começando. E a primeira vez que Davi aparece é na realidade sendo esquecido. Ele aparece já sendo desprezado. Ele aparece já sendo esquecido, porque todos os filhos de Jessé passam ali e Samuel vai dizer, não é nenhum desses, e Samuel pergunta, por acaso algum outro filho? Ele diz, ainda um, que está apacentando as ovelhas. Então vem Davi, e a gente entende dentro disso daí que as pessoas de certa forma esqueceram, ou desprezaram Davi, assim como Jesus também foi desprezado, não é verdade? Então há essa semelhança da pessoa de Davi como um tipo apontando também para Cristo. Amém? Interessante essa questão aqui. Há uma semelhança interessante, é que Davi, ele enfrentou Golias, não é verdade? Ele enfrentou Golias e ele apanhou 5 pedras para lutar contra Golias, mas a Bíblia diz que ele usou apenas uma pedra. E é interessante essa semelhança de Davi com Jesus, porque dentro dessa questão, dessa figuração, dessa figura, dessa simbologia, é claro que Davi, ele tipifica Cristo, e Golias tipifica o adversário, o diabo, Satanás, o opositor. E da mesma forma Jesus enfrentou Satanás, E o que é que Jesus tinha na mão para enfrentar Satanás? Vamos dizer assim, que Jesus tinha um Pentateuco, Ou seja, ele tinha os livros, ele tinha a lei, é verdade? Ele tinha lei para poder se defender e usar contra o seu inimigo. Mas o interessante, irmãos, é que Jesus poderia usar as escrituras, usar o Pentateuco, usar alguns profetas, mas Jesus se detém apenas de um livro, que é o livro de Deuteronômio, e é exatamente nesse livro que Jesus atira, E vamos lá em Mateus no capítulo 4. Mateus no capítulo 4, ele vai falar sobre a tentação de Jesus, não é isso? Vamos lá. Aleluia. Mateus capítulo 4, segue a tentação de Jesus. Então está lá. No versículo 3 se diz assim: então o tentador, que seria o Golias, do qual Jesus enfrentou. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Jesus, porém, lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Amém? E esse texto, ele está exatamente escrito lá em Deuteronômio, no capítulo 8, e o versículo 3. Amém? Vamos lá, vamos comparar Deuteronômio. Interessante a gente verificar essas questões, Deuteronômio 8 e o versículo 3. Amém? Diz assim, Deuteronômio 8:3: ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Amém? Você sabia disso? De onde Jesus havia tirado essa munição? Está aí, Jesus havia relatado o Deuteronômio, aí depois segue o quê?
Versículo 5: Então o diabo o levou à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te daqui, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Veja que Satanás recitou as escrituras, né? Ele recitou Salmos 91, versículo 11, né? Ele também conhece as escrituras, o diabo, irmãos. É terrível, né? Aí Jesus responde no versículo 7. Jesus responde: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Amém? E isso daí está exatamente em Deuteronômio, capítulo 4, ou melhor, capítulo 6, versículo 16. Amém? Então vamos lá. Deuteronômio, capítulo 6, e o versículo 16. Você já estava lá, né? Que você é esperto, amém? Não tentarás o Senhor teu Deus, como tentaste em Massá. Então, Jesus está usando as escrituras, Jesus está usando apenas uma pedra, né? Apenas um livro. Jesus começou a realmente a se defender e a atacar o diabo. Aí versículo 8: levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Amém? Deuteronômio, capítulo 6, versículo 13. Amém? Está lá: o Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Então a gente vê essa semelhança, né, de Jesus com Davi, onde Davi pega 5 pedras, né? Havia tantas pedras para usar, mas com apenas uma ele venceu o adversário. Jesus, apenas com o livro de Deuteronômio, ele vence Satanás. Amém? Interessante também a gente ver que Davi, ele era um pastor de ovelhas, né? 1 Samuel 16, 11. A gente sabe, né, que Davi, ele era um pastor de ovelhas. Salmos 23, quando ele escreve, quem poderia escrever os Salmos 23 de uma forma mais precisa do que Davi, né? Que conhecia muito bem o trabalho, o serviço. Interessante que também que Moisés também ele era pastor de ovelhas, né? Ele pastoreava as ovelhas do seu sogro chamado Jetro, não é isso? Há essa semelhança também. E Davi era pastor de ovelhas, e Jesus, né, João, no capítulo 10, versículo 14, ele diz: eu sou o bom pastor. Jesus é o pastor, o sumo pastor, como diz o apóstolo Pedro, ele é o sumo pastor. Amém? De outras semelhanças, certamente há outras, né? Mas vamos parar aqui em Davi. Vamos falar só um pouquinho aqui também de Jonas, né? Há uma semelhança de Jonas aqui. Então, há uma semelhança entre Jonas e Jesus, que ambos são enviados a um povo condenado. Deus, quando manda Jonas a Nínive, aquele povo, irmão, era um povo para ser destruído. E Deus manda Jonas lá com uma proposta de uma palavra de salvação. E Jonas, justamente, né, por ter chateado, revoltado com aquele povo, e ver a misericórdia de Deus, ele disse: se eu for lá e pregar a palavra, esse povo se arrepende, e se arrepende, Deus não pesa a mão sobre. É por isso que Jonas não quer ir para Nínive, porque Nínive já era um povo condenado, e ele não queria ver a salvação, claro, diferente de Jesus aqui nesse ponto de vista, né? Mas ambos são direcionados para um povo já condenado, assim como Jesus, irmãos, né? Jesus foi direcionado agora não só um povo específico, para o povo de Nínive. Jesus veio para toda a humanidade, pois toda a humanidade havia caído, e todos precisam de tamanha salvação. Amém? Há também, irmãos, o grande exemplo, né, que Jesus ele declara que da mesma forma que o profeta Jonas ficou 3 dias no ventre do peixe, assim era necessário que o Filho do Homem também padecesse e fosse sepultado por 3
dias. Exatamente essa semelhança. Jonas ficou no ventre do peixe 3 dias. E Jesus também, né? Ficou no ventre da terra lá, enterrado por 3 dias. Então, ele apontava de certa forma para o ministério de Jesus. Amém? Ele saiu do estômago do peixe e Jesus ressuscitou ao 3º dia. Ao 3º dia, Jonas sai de dentro do peixe, né? E já sai em Nínive, não é verdade? E Jesus ao 3º dia ressuscita. A gente poderia falar, irmãos, de muitas outras pessoas. A gente poderia falar de Adão, né? Que Jesus é o segundo Adão, que da mesma forma que no primeiro Adão toda a humanidade morreu, no segundo Adão toda a humanidade, né? Jesus morreu por toda a humanidade e todos quantos creram na pessoa de Jesus são salvos. Há essa semelhança, né? Que o apóstolo Paulo, que as escrituras vão falar. Sobre Abel, poderíamos falar da sincera oferta de Abel, quando sacrificou do melhor que ele tinha para Deus. Ou seja, Jesus também é o sacrifício perfeito para Deus. Poderíamos falar também de Isaac, né? Isaac, ele é o filho único, o unigênito, que foi ofertado como sacrifício. Da mesma forma, Jesus. E o que falar de José, que foi vendido pelos seus irmãos, não é verdade? Que foi para prisão, que foi humilhado, que foi esquecido, que foi vendido literalmente por seus irmãos, foi vendido, né, por algumas moedas, como Cristo também foi vendido por algumas moedas por Judas, não é verdade? E da mesma forma que o tempo, Jesus começa o ministério dele. Isso vai dizer Lucas no capítulo 2, se não me falha a memória. Lucas no capítulo 2, vamos lá. Capítulo 2. Capítulo 3, na realidade. Lucas capítulo 3, versículo 23. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. E na história de José também nós vamos ver que José era da idade de 30 anos, quando ele vai de encontro, quando ele sai da cadeia e comparece diante de Faraó. Ambos têm a mesma idade que começam o seu ministério. Isso aí é interessante também, essa questão aí. Amém? Então, são algumas pessoas que nós vimos, algumas semelhanças a respeito da pessoa de Jesus. Mas hoje vamos falar vamos dar continuidade e falar de outro assunto a respeito de conhecendo o Filho. E hoje vamos começar a falar sobre os estados de Cristo, tá? O estado de Cristo. E vamos falar de 2 estados de Cristo. O primeiro estado que vamos falar é o estado de humilhação. Amém? Em primeiro lugar, o estado de humilhação. E dentro desse estado de humilhação que Cristo viveu, e é claro que aqui está dentro, né, de Cristo, de Jesus, ele como homem, o verbo que se fez carne, ele foi encarnado, em primeiro lugar, né? Dentro do estado de humilhação, ele foi encarnado, ele sofreu, ele morreu e ele foi sepultado. Amém? Então, esse é o primeiro estado de Cristo como homem, o estado de humilhação. Ele enfrentou a encarnação, enfrentou sofrimento, morte, sepultamento. Então a gente vai ver aqui alguns versículos, tá bom? João 1 e 14, né? Nós já lemos, já colocamos como base, é quando João vai falar que o verbo se fez carne. Isso fala da encarnação de Cristo. Vamos ler Gálatas capítulo 4 e o versículo 4. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4 e o versículo 4, amém? Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, amém? Então, Paulo, ele vai falar disso, né? Nós já lemos esse texto, mas vamos fundamentar aqui com Filipenses 2, 5, amém? Texto muito conhecido da igreja, né? Filipenses 2, 5. A partir do 5, tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus,
pois ele, subsistindo em forma de Deus, tá? Paulo já começa a falar sobre a divindade de Jesus, Cristo, Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, ou seja, se humilhou, né? Assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Então, o texto que Paulo mostra, um texto cristocêntrico, falando sobre a humanidade, sobre a encarnação de Jesus. Amém? Então, isso faz parte da sua humilhação. Em 2 Coríntios, também no capítulo 8, 2 Coríntios 8, e o versículo 9. Segunda Coríntios 8, 9 diz assim: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis rico. Amém? Então a gente vai ver, irmãos, que esse estado de humilhação de Jesus, ele tem a ver com o amor de Deus e com o seu amor para conosco. Dentro do aspecto da natureza humana de Jesus, o que se manifesta realmente é o amor de Deus por morrer no nosso lugar. Amém? Então era necessário que ele tomasse essa forma corpórea, né, de homem. Jesus, o verbo, a palavra, ela se materializou em carne. Amém? Então isso faz parte da primeira questão a respeito da humilhação de Cristo. Em segundo lugar, ele experimentou sofrimento. A gente sabe, né, irmãos? Nós lemos as Escrituras e nós sabemos que Cristo, ele sofreu em todo aspecto. Não sofreu apenas fisicamente. Cristo sofreu desprezo pelas pessoas, né? Até pelos da sua família. Ele foi desprezado, né? Jesus, ele foi desprezado quando criança, perseguido para ser morto, perseguido pelos seus parentes, pelos seus irmãos, perseguido pelos da sua nacionalidade, né? Foi rejeitado. Jesus sofreu também fisicamente, né? Ele foi emocionalmente ainda traído. Jesus, ele foi rejeitado em todo aspecto que a gente possa imaginar. E fisicamente ele foi crucificado, né? Sabemos da sua crucificação. Jesus teve uma coroa de espinhos cravado na sua fronte, né? Ele foi cortado ao lado, vazado ao lado por uma lança, suas mãos, seus pés transpassados por cravos. Jesus experimentou, irmãos, todo tipo de sofrimento, né? Quando ele sofria essas dores físicas, havia também um sofrimento espiritual, porque a Bíblia diz que ele levou sobre si todas as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele levava o nosso pecado também na cruz. Amém? Então Cristo sofreu, irmãos, fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Você pode ter certeza disso. Vamos ver Hebreus 5, 8. Aos Hebreus, capítulo 5, versículo 8. Amém? Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Amém? A Bíblia é transparente, é clara a respeito disso. Romanos 15, 3. Pontuando ainda, né, seus sofrimentos só através de alguns versículos. Porém, no que conhecemos as Escrituras, estamos bem conscientes, né, a respeito disso que nós estamos tratando aqui nessa noite. Então, Romanos 15 e o versículo 3: porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Amém? Caíram sobre mim. É isso que diz as Escrituras. Amém? Ainda Isaías 53, 3. Nós conhecemos o texto, né? Nós até recitamos sobre o castigo que nos traz a paz. Hebreus 2, 17. Aqui ainda no Novo Testamento. Hebreus 2 e o versículo 17. Amém? Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornassem semelhantes aos irmãos, para ser misericordioso e
e fiel sumo sacerdote das coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Isso fala literalmente do seu sacrifício, amém? Do seu sofrimento, da sua vida que foi dada. Ainda falando da humilhação de Cristo, do seu primeiro estado, ele experimentou a morte. Todos nós sabemos que somos salvos porque Cristo morreu no nosso lugar. Como diz Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito está em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Por quê? Porque Ele morreu no nosso lugar. Amém? Então vamos ver 1 Coríntios capítulo 15 e o versículo 3. 1 Coríntios capítulo 15 e o versículo 3. Antes de tudo vos entreguei que o Senhor Jesus, antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Amém? Ainda também lá em Isaías 53, 8 e 10, a referência lá, e a Bíblia toda são cheias das referências, né? Os evangelhos, os 4 evangelhos vão narrar bem a morte de Jesus. E em quarto lugar, ainda a respeito do seu estado, do seu primeiro estado, que é o estado de humilhação, Cristo foi encarnado, sofreu, morreu e foi sepultado, como também está em 1 Coríntios 15, 4, que diz que foi sepultado, amém? Só a partir aqui, que foi sepultado. Da mesma forma como ele falou, né? Assim como convinha, assim como Jonas passou 3 dias no ventre do peixe, convinha que o Filho do Homem, ou convém que o Filho do Homem seja sepultado. Amém? E também nós vemos essa referência também lá em Mateus capítulo 27. Vamos em Mateus 27, versículos 59 e 60. Mateus 27, 59 e 60, amém? Diz exatamente assim, vamos lá. E José, tomando o corpo, envolveu num pano limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo, que fizera abrir na rocha, e rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. Amém? Então a Bíblia é bem clara a respeito de tudo o que aconteceu com Jesus, mas aqui nós estamos vendo o seu estado de humilhação, onde ele experimenta encarnação, sofrimento, morte e sepultamento. E o interessante disso, irmãos, é afirmar realmente a doutrina da encarnação, porque como algumas seitas afirmavam, Jesus, ele não era de carne e osso, então aí ficaria muito mais fácil, né, dentro da percepção dele, achar que Jesus não sofreu nada, né? Porque se ele não era de carne e osso, então ele não sofreu, mas não, ele veio em carne e osso, justamente para sofrer no nosso lugar, amém? Justamente para essa finalidade de se tornar homem, para se tornar igual a nós, né? Dentro da nossa mesma limitação, ainda que ele não pecou, como nós já estudamos a respeito disso, né? Ele foi tentado, porém ele não pecou, amém? Em tudo ele não abriu a sua boca, como declara o profeta Isaías. E em segundo lugar, ou seja, o segundo estado de Cristo, o primeiro foi a humilhação, o segundo estado de Cristo é a exaltação, e abrange a sua ressurreição, a sua ascensão, ou seja, a sua subida, né, ao céu, seu retorno ao céu. Em terceiro lugar, a sua glória, ou seja, ele assentou-se à direita do Pai. E em quarto lugar, dentro da sua exaltação, é a sua vinda, é o seu regresso visível, e agora para reinar, amém? Então isso está dentro da sua exaltação, ressurreição, ascensão, sua glória e o seu regresso, amém? Então, só para a gente aqui ver, anotar, né, tomar nota, sua ressurreição. Vamos pegar aqui um texto aqui, vamos ver Apocalipse 1:18.
Apocalipse 1, o versículo 18. Amém? E diz assim: e aquele que vive, e estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Amém? Irmãos, são palavras ditas pelo próprio Senhor Jesus. Amém? Olha que coisa tremenda. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Amém? A nossa vitória está aí, que ele morreu, mas ele ressuscitou. Amém? Então aí começa o estado de exaltação, ou seja, quando ele ressuscita, ele sai da morte para a vida, ele vem de novo, né? Ele vem para o reino dos vivos, saiu do reino dos mortos, e ele tem a vida novamente. E a gente poderia ver isso ainda em Apocalipse 2, 8, ainda outra referência aqui, ó. 2, deixa eu ver aqui, se às vezes eu noto o que é meio errado também, viu, irmão? Não é não. Vamos ver 5, 6 e 7 aqui, deixa eu ver. Ainda no capítulo 5, versículos 6 e 7. Amém. Vamos ver aqui Apocalipse capítulo 5, versículos 6. Então vi no meio do trono dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. E o versículo 9: e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. Amém? Então foi inserido, irmãos, dentro dos louvores do céu, foi inserido o louvor da ressurreição de Cristo. Olha que coisa gloriosa. Foi escrito mais um louvor a respeito da ressurreição de Jesus, e era isso aqui que os anjos, né, os seres cantavam, entoavam: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Amém? Então está aí, Jesus agora no seu estado de exaltação, ele venceu a morte. Amém? E quando Jesus vence a morte, ele nos dá direito também o que? De vida, porque ele é o dono da vida, ou seja, a morte não podia detê-lo. Em segundo lugar, no seu estado de exaltação, é a sua ascensão, ou seja, é o seu retorno ao céu. Amém? A gente sabe que Jesus, ele desceu do céu. Como foi que Jesus desceu do céu? Ele foi concebido pelo Espírito Santo dentro do ventre de Maria. Não foi isso que a gente estudou? Está lá em Mateus, não é isso? O anjo foi lá, conversou com Maria. Maria disse: eu não entendo como é que isso vai acontecer, porque eu sou mulher virgem. O anjo diz: olha, o Espírito de Deus vai te envolver e você vai engravidar. Amém? E é aí que Jesus ele desce, né? Ele desce do céu direto para o ventre de Maria. Amém? Mas agora chegou o momento que ele estava sendo tomado, né? Ascendendo ao céu. Então está lá em Lucas, isso claro, né? Após a sua ressurreição. Está lá em Lucas capítulo 24. Lucas 24. E o versículo 50. Lucas 24. A partir de 50. Então os levou para Betânia, e erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então Jesus, irmãos, corporalmente ali, diante dos olhos de todos os discípulos. Amém? Aleluia. Vamos ver aqui ainda Atos capítulo 1. Atos capítulo 1, versículo 2.
Atos, capítulo 1, versículo 2, está aqui. Até o dia em que, depois de haver dado o mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Ainda o versículo 9 diz assim: dita essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Versículo 22, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas. Amém? Então, a Bíblia fala bem claro a respeito que Jesus, ele foi tomado, ele foi levado aos céus. Amém? Então, no seu estado de exaltação, ele ressuscitou, ou seja, veio da morte para a vida. A sua ascensão saiu da terra para o céu. Veja que o caminho agora é todo o oposto, né? Primeiro ele encarnou, depois ele sofreu, depois ele morre, depois ele é sepultado. É um caminho parece de ida, e agora ele começa a voltar, não é verdade? Aí ele ressuscita, vai ao céu, agora ele é glorificado, e vamos ver, ele é glorificado, ele é entronizado. Marcos, capítulo 16, para se cumprir, né, irmão? O humilhado é exaltado, né? Deus o exaltou. É isso que a Bíblia diz, né? Que Deus o exaltou. Marcos capítulo 16, vamos ver aqui o versículo 19. Olha só, irmãos, que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa, irmãos. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra ou à direita de Deus. Amém? Então, isso fala desse caminho agora inverso, né? Ele saiu da morte para a vida, ressuscitado, sai da terra para o céu, e agora, em vez de experimentar o sofrimento, ele experimenta agora a glória, ele experimenta agora a honra. Amém? Ele está sentado agora à direita do Pai, à direita de Deus. Ainda vamos ver aqui em Atos capítulo 7, e o versículo 55, falando sobre a sua glorificação, sobre o seu trono de glória. Atos, capítulo 7, e vamos ver o versículo 55. Fala sobre a morte de Estevão. Então diz assim: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Amém? Aleluia! Então está aqui, irmão, dentro dos estados de Jesus, agora ele sendo exaltado. E em quarto e último lugar, nós temos a certeza que Jesus, ele voltará. Amém? Nós esperamos por Jesus. Vamos ver aqui ainda em Marcos, vamos ver em Atos 1:10. Tem uma referência aqui, vamos vê-la. Atos capítulo 1 e o versículo 10. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhe disse: varões galileus, porque estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Amém? Ou seja, da mesma forma que Jesus foi levado ao céu, da mesma forma ele voltará, irmão. Pode ter certeza disso, Jesus voltará para pôr essa casa aqui, esse mundo em ordem. Amém? Quando Jesus voltar, ele manifestará o seu reinado, o seu juízo, o seu domínio, o seu poder. Mas uma coisa é certa, saiba disso: Jesus voltará. Amém? Os anjos aqui testemunharam a favor disso. Da mesma forma que vocês viram ele subir, ele vai voltar. Amém? A Bíblia fala disso, do retorno do Senhor Jesus. E vamos ler também Marcos 14:62. Marcos, versículo 14 e o versículo 62.
Aleluia. Aqui o próprio Jesus testemunhando, né? Os anjos testemunharam, agora o Senhor Jesus. Jesus respondeu: eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Amém? Então aí a gente começa a ver, irmãos, nos estados de humanidade, da natureza de Jesus, né? Jesus, ele tinha duas naturezas, divina e humana. E como homem, ele experimentou o estado de humilhação. Ele foi encarnado, ele sofreu, morreu, foi sepultado, experimentou também o estado de exaltação, ressuscitou, subiu aos céus, foi entronizado à direita do Pai e ele voltará. Amém? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça, que possamos continuar conhecendo a Cristo. Amém? Vamos colocar de pé em nome de Jesus?